E ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Ele não brinca. Ele trabalha 24 horas, se puder ele faz hora extra ainda para poder, né, nos abalar de certa forma. Amém? E essa semana eu vim, né? Senhor, qual vai ser a palavra de domingo? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que vai ser? E o que não vai ser? Enfim. E eu vim pensando e analisando, né, esta palavra que Deus colocou no meu coração. E ontem, e veio, e ela sempre na minha mente, no meu coração. E quando eu cheguei aqui ontem, que a gente veio ensaiar, tivemos ensaio aqui, aí eu cheguei um pouquinho antes, eu dei uma ajeitadinha aqui na igreja e tal. E aí, chegou aqui, eu comecei a clamar ao Senhor, falei, Senhor, essa palavra mesmo, a gente às vezes tema com Deus, né? Porque a palavra que eu vou falar hoje é uma palavra muito forte, então eu fiquei pensando e analisando o que dizer a respeito, né? E o Senhor, essa palavra mesmo, aí eu vim na Bíblia, aí comecei a folhear a Bíblia, irmãos, para minha surpresa, na hora que eu abri a Bíblia, a palavra que caiu foi exatamente o que eu tinha que falar. Sabe quando essas coisas acontecem e você fica, meu Deus, o que falar agora? Agora tem que falar, né? Agora tem que abrir a boca e deixar Deus falar o que tem que ser falado, né? Amém? Então, você que trouxe a Bíblia, a palavra do Senhor, aplauda, amém? Fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Você que trouxe a palavra de Deus, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 11, amém? O versículo 24 até o 26. Capítulo 11 de Lucas, versículo do 24 ao 26, uma palavra bem conhecida, mas nós vamos ter que entrar um pouquinho, amém? Na espiritualidade dessa palavra, amém? A palavra de Deus diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso. E, não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde? 25. Quando chega, encontra a casa o quê? Varrida e em ordem. Continua. Então vai e traz outros o quê? 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus, amém? A primeira tendência de uma pessoa, quando a gente percebe que ela começa a se desviar das promessas de Deus para a vida dela, da palavra de Deus para a vida dela, a gente vai perceber uma coisa: a gente tem muita falta de líderes que precisam estar atentos às suas igrejas. Eu estou falando assim porque eu sempre falo aqui que a mensagem ela é gravada e eu sempre coloco ela no YouTube, mando para os irmãos depois, e vocês escutam ou não sei, mas outras pessoas de outros lugares escutam. Nós estamos precisando de líderes, queridos, que estejam atrelados à vontade de Deus na igreja, porque o que Satanás está fazendo hoje, nos dias de hoje, ele está dizendo para aqueles que ali vão para a igreja, que é muito fácil você estar em uma igreja, é muito fácil você estar adorando a Deus, né? É muito fácil você se sentar, ouvir o pastor, ouvir o louvor, não é verdade? Mas não é nada fácil você seguir aquilo que Deus está mandando você seguir. Isso é difícil, irmãos. São poucos que entendem isso. Eu estou falando para vocês aqui. Eu espero
que isso sirva para mim e para você como um alerta, porque o que nós temos visto é que Satanás está se aproveitando muito da fragilidade do ser humano. E isso tem a ver com o ensinamento que ele recebe aonde ele está. Presta atenção, amado, isso é sério. Se eu estou aqui e não ensino para vocês isso, ou não ensino o que eu tenho ensinado para vocês, vocês vão dizer assim: ah, eu vou lá por status, eu vou lá porque eu gosto de ver os irmãos, eu gosto de abraçá-los, eu gosto de estar ali junto, ou eu gosto de estar num convívio. Mas na realidade, queridos, nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele é sagaz e ele trabalha para tirar eu e para tirar você do foco de Deus, amém? Aleluia! E isso não é de hoje, isso é desde lá de trás, desde quando Deus criou todas as coisas. Você sabe disso e eu sei disso. Hoje nós temos Jesus em quem nos apegar, não é verdade? Porque nós aceitamos a Jesus e buscamos, aleluia, a Deus, e fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro aqui? Levante a mão, amém, aleluia. Porque eu fui, amém, nós fomos. Mas não é fácil, porque Satanás vai sempre lutar para querer voltar à sua casa e à sua terrinha, que ele chama de terrinha natal. Mas como isso acontece? Nós lemos no texto: quando nós deixamos a casa o quê? Vazia. Olha, irmão, isso é sério que eu vou dizer aqui. Às vezes tem pessoas na igreja que estão vazias. Eu não posso deixar de falar isso, queridos. Tem pessoas na igreja que estão vazias e que olham para elas mesmas e dizem: poxa, qual é o sentido da minha vida? Não é esse o foco e não é esse o objetivo. Querido, nós lidamos com forças espirituais, forças que Satanás tem lutado para derrubar, e derrubar a mim e derrubar você, derrubar a sua família. Eu tenho certeza que você não quer que a sua família caia, amém, aleluia. Então, essa ausência de líderes espirituais, de pessoas que possam chegar junto e falar para você: você está errado, aconteceu isso, olha, cuidado com a sua vida, abre os olhos, amém? Abre a mente do coração, abre, porque Satanás está rodeando, e ele está fazendo uma coisa: ele rodeia, ele faz algo interessante, ele vai, chega, ele bate. Não aconteceu nada, ele dá uma batidinha levinha e ele vai embora. E quando ele volta, ele olha aonde ele bateu. Se aquela marca estiver ali, ele vai fazer o quê? Bater de novo. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Ele pega, bate de novo, porque a marca estava lá, e ele vai bater de novo. Aí ele volta, vai embora, dá a volta dele por aí ele volta de novo, e quando ele volta, a marca continua lá, só que ela está maior. Por quê? Porque da segunda vez que ele veio, ele bateu um pouco mais forte. Aí ele vem na terceira e faz assim: já que está aí, é porque quer que eu entre. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando, hein? Se está aí, é porque quer que eu entre, então eu vou bater de novo. E assim sucessivamente. E quando ele chega, que ele vai olhar, que tem uma abertura, o que ele faz? Ele vai entrar. E ele vai fazer o que ele quiser. Por quê? Porque a porta está aberta. Irmãos, nós sabemos que existe uma superficialidade que às vezes o crente deixa a desejar, sabe? Eu quero ler com vocês no texto aqui, Lucas, continue Lucas, por favor, 8:13.
É uma passagem bem conhecida, mas esta passagem em específico fala dessa superficialidade cristã. Ok? Às vezes as pessoas são superficiais, vem para a igreja superficial. Mas olha o que acontece. As que caíram sobre as pedras são os que recebem o quê? A palavra. Com alegria quando a ouvem. Nossa, que maravilha. Quantas pessoas vocês viram chegar na igreja, aceitar Jesus, confessar o nome do Senhor com alegria? A palavra não caiu ali? Maravilha, né? Nossa, a gente fica alegre, abraça a pessoa, não é verdade? Não é assim? Mas olha, mas não tem o quê? Creem durante algum, mas desistem na hora do quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o crente superficial. É esse, amados. Agora você pergunta, tem muitos nas igrejas por aí? Tem demais. Sabe por quê? Por causa da ausência do ensinamento da palavra, da ausência de líderes que ensinam e falam o que precisa ser falado, que é o que eu estou fazendo aqui, e eu estou fazendo isso por mim também, porque eu também não estou fora do contexto de vocês. Eu sou um servo de Deus da mesma forma como vocês são. Eu sou uma pessoa da mesma forma como você é. Eu posso de repente abrir uma brecha e Satanás entrar e ele fazer um destroço na minha vida. Pode acontecer isso? Pode, porque nós não somos perfeitos, mas nós buscamos uma perfeição, e o único que é perfeito em nós, quem é, seu Manuel? Jesus, Deus, amém? Se você crê, aplauda ao Senhor, porque eu creio, amém, aleluia. Ele é o único. Agora viver, pastora, como crente superficial, viver como pessoas que, sabe, estão na igreja, mas continuam da mesma forma como estão, e até piores. Por quê? Porque a casa está limpa, está varrida, está bonitinha, está beleza, mas não tem Deus, mas não tem a presença do Espírito, não tem a presença daquele que é todo poderoso, que vai te guiar, que vai fazer com que você entenda o propósito dele na tua vida. O que adianta, queridos? Nós precisamos nos encher, sim. A Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito, aonde jamais e em momento nenhum haverá contenda, amém, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que quer te encher hoje, amém, aleluia. Chega de superficialidade, amados. Nós não estamos aqui na igreja para ser crentes superficiais, nós vamos ser crentes cheios do Espírito Santo. E vou dizer mais, Samuel, cheios por dentro e abundante por fora, porque é isso que as pessoas precisam olhar e ver em mim e em você, tirando toda superficialidade. Nós jamais teremos uma vida desocupada, sabe por quê? Porque o texto de Lucas, lá no capítulo 11, onde nós lemos, é quando a pessoa tem uma vida totalmente desocupada, ela não entende que Deus entrou na vida dela, fez morada, limpou tudo para ela, arrastou toda a sujeira, tirou para fora. Mas aí sabe o que ela faz, pastor? Ela fecha a porta para o próprio Deus. Sério isso, irmãos? Eu estou todo arrepiado aqui. Olha, ela fecha a porta para o próprio Deus, e ele fica, sabe o quê? Vazio, limpinho, maravilhoso, vazio de Deus. E quando Satanás vem, lembra que eu falei? Ele vem bater. Peraí, eu saí desta casa, estava toda bagunçada, eu saí dela porque entrou o Jesus deles, não é verdade? Eu tive que sair, estou voltando, né? Mas essa brecha ainda está aqui. Irmãos, é sério o que eu estou falando. Preste atenção no contexto aí, porque isso é muito sério. Essa brecha ainda está aí? Que brecha que é essa? Pode ser a brecha do vício? Não sei. Pode ser a brecha da prostituição? Não sei.
Pode ser a brecha de qualquer coisa, mas ela está aqui por quê? Esse Jesus que entrou aí, não fez morada na vida dele, não tirou tudo que tinha que tirar, e ele continua com essa brecha? Ah, é para mim mesmo. Eu vou entrar. E quando ele entra, ele vai encontrar o que lá dentro? Vazio, limpo, mas vazio. Aquela vida não está, aleluia, com o seu Deus ocupando o lugar e o seu devido lugar, assentando no trono da sua vida, no centro da sua vida. Nós precisamos colocar Deus no centro, amados, presta atenção, Deus no centro. Diga para o teu irmão, coloca Deus no centro da tua vida. Diga para ele, coloca Deus no centro da tua vida, amém, aleluia. Coloca Deus no centro da tua vida, porque se você não colocar Deus no centro da tua vida, quem vai estar no centro da tua vida? Pare para pensar, é inimigo. Nós acabamos de ler o texto de Lucas, e quem fala aqui é Jesus, não é nenhum outro. Aí o crente é superficial. Eu não quero ser crente superficial, e eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui querem ser crentes superficiais, apenas por nome, por status. Não, queridos, presta atenção, aleluia. Essa vida desocupada, sabe, que você se permite ser limpo muitas vezes pelo Evangelho, e de repente você se sente ainda com uma brecha. Aí Satanás, ele sabe disso porque ele te conhece. Não pense você que o inimigo não te conhece, porque ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe quem você é no reino de Deus, ele sabe quem você é na igreja, ele sabe quem você é no lar, ele sabe quem você é no trabalho, ele sabe quem você representa, amém, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, às vezes nos falta o discernimento, queridos. Veja lá em João capítulo 6. Nós precisamos atrelar tudo isso que nós estamos falando ao discernimento de Deus. Poxa, se eu tenho uma vida com Deus, Miguel, acabou-se. É uma vida com Deus. Ele é o dono. Ou ele não é o dono da tua vida? Ele é o dono da tua vida, amém, aleluia. Ele é o nosso dono, amém. 6, 63 a 65. Olha o que vai dizer aqui. O Espírito dá o quê? Vida. A carne não produz nada que se aproveita. Olha as divisões aqui. As palavras que eu disse são espírito de vida, espírito e vida. Continua. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria o quê? Eu falei aqui que Jesus nos conhece, amém? Eu falei que Ele está em nós, amém? Glória a Deus. Mas também Satanás nos conhece muito, amém? Continua, Lucas. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Vocês estão vendo que há uma ligação entre você ser um filho de Deus, um servo de Deus? E quando você entende essa ligação, porque Jesus está na tua vida, a sua casa está adornada, Jesus está sentado lá no trono do seu coração, está fazendo morada, está tudo bem bonitinho, amém? Glória a Deus. E isso tudo tem a ver com aquilo que o Pai entregou ao próprio Jesus. Então assim, olha, esse daí ninguém mexe, esse não. Por quê? Porque ele tem Jesus no coração dele. Ele tem o Deus Todo-Poderoso sentado no trono da casa dele, amém? Glória a Deus. Satanás não entra mais. Ah, outra coisa, Satanás quando chegar nessa casa, sabe o que ele vai ver? Sabe o que ele vai ver? Ele vai ver luz, amém? Aleluia. Ele vai ver referência, amém? Aleluia. Ele vai ver proteção.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra dessas asas do Onipotente descansará. Ele vai ver proteção. Ele não vai chegar lá e ver o rachadinho que ele deixou lá anos atrás. Quantas pessoas ainda tem esse rachadinho ali, ó? Aquela coisinha, aquela fissura que Satanás volta, e quando ele quer fazer a celeuma na tua vida, ele volta e vai lá e bate de novo. Ele não está nem aí. Por quê? Porque é culpa de Satanás? Não, é culpa nossa. Não é de Satanás a culpa, irmão. É nossa, é nós que deixamos ali, ó, aberto ali. Poxa, então o que tem que fazer e avaliar na nossa vida, queridos? Ter o discernimento, saber lidar com isso, saber que Jesus é por nós, amém, aleluia. Saber que nós já chegamos até Ele por intermédio de Jesus, saber que Deus já está conosco, aleluia, que foi dado através do próprio Pai a cada um de nós, e não tem como fugir, querido. A gente precisa discernir isso, colocar isso numa balança na nossa vida. O que precisa fazer? Se isso aqui está pesando mais na minha vida, então eu tenho que tirar para poder equilibrar essa balança da minha vida. Equilibrar, queridos. A casa, a sua casa, amém? Está cheia do quê? A minha está cheia do quê? Não sei. Eu conheço a mim, sei de mim. E talvez Deus me conheça até muito mais do que eu imagino. Mas agora, atualmente, eu me conheço. E você se conhece. E se você fizer uma introspectiva, você vai ver que às vezes essa fissura ainda está lá. Que precisa ser totalmente fechado. Que precisa chegar e falar: Satanás, esse erro, esse passado, essa coisa, isso tudo aí não me afeta mais. Amém? Não me afeta mais. Você não é o dono do meu lar. Amém? Quem é o dono do teu lar hoje é Jesus Cristo. Diga para você mesmo assim, aleluia. Diga assim, olha, o Senhor é o dono da minha vida. Diga assim, diga. O Senhor é o dono da tua vida. Ele está sentado aí no teu troninho, amém? E Ele está ditando as ordens. Talvez você vai contra, às vezes você diz: não, Senhor, isso eu não quero. Mas em contrapartida você olha e vê que é o melhor, então você se permite. Queridos, Satanás não está brincando, e ele está voando por aí em terrenos áridos. E sabe o que acontece quando ele chega e ele vê a rachadura ali, ele vê a casinha limpa, e ele entra lá dentro? Não. Ele vai sair e vai fazer o que, seu Manuel? Vai pegar mais quantos? Você já imaginou, irmã Adriana? 7 legiões, queridos. E ele vai lá, chama, olha, sabe aquela casa? Sabe aquela casinha que dizia que tinha lá Jesus, que tinha lá, vamos lá que o negócio lá tá pegando e ela tá bem limpinha, aí vai chegar lá e vamos badernar tudo. Não é isso? É isso que ele faz, queridos. Aí ele pega os 7, né, seu Manuel? Ora agora! Meu irmão, a Bíblia diz que o estado daquele homem vai ser o quê? Pior do que o primeiro. Mas eu tenho certeza que não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é um caso de alerta. Cuidado com as rachaduras. Cuidado com a sua casa. Cuidado com a rachadura. Cuidado porque Satanás não brinca em serviço. Nós brincamos, mas Satanás não. E se eu estou falando isso, é porque Deus me incomodou a semana toda para falar sobre isso. É uma palavra que precisamos engolir, sim, e que precisamos pensar: a minha casa é de Jesus. E se ela não for, esquece. E o que está atrapalhando dela ser totalmente de Jesus? O que está atrapalhando? Será que você pegou Jesus e trouxe ele para a tua casa?
Aí você deixou ele lá num cantinho, lá, ó, Jesus, você fica aqui, fica nesse cantinho, fica aí quietinho, só quando eu precisar de você que eu vou lá. Será que é isso que nós queremos com a nossa vida? Será que é esse Jesus que nós servimos? Um Jesus todo poderoso que te tirou de um charco de lodo, que te arrancou de uma masmorra espiritual, que te limpou? Será que é isso que eu ou você queremos para a nossa vida? Eu não acredito. Eu não acredito que isso tudo esteja acontecendo. E às vezes a gente olha e fala, poxa, eu preciso mais de Jesus, queridos. Eu preciso mais de Deus. Como está a sua casa? Como está a minha? Como está a tua? Como é que está a sua vida? Tem um louvor antigo que dizia, né? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Quando eu falo sua vida, é sua casa, é você, o seu ser. Você como pessoa, como cristão, como um verdadeiro cristão, sabe? Que entende exatamente o que precisa entender. Olha o que nós vamos ler aqui. Eu quero que você preste atenção mais uma vez naquela palavra, lá de Lucas, no capítulo 11 novamente, porque eu quero deixar bem gravado isso nas tábuas dos vossos corações, na minha, para que não saia daqui. Não, é bíblico, e Deus está falando que é assim, e se Ele está falando, está falado, amém, aleluia. Quem tem que tomar conta da nossa casa somos nós. Quem tem que colocar o ferrolho espiritual na nossa casa somos nós. A porta tem que estar fechada para Satanás e seus anjos, mas a porta tem que estar aberta para Jesus, amém, aleluia. Amém. Lucas, só para finalizar, para eu ler novamente aquele texto, 11, 24 e 26, eu quero ler com vocês aqui. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares o quê? Áridos, procurando o quê? Você já pensou? E não encontrando, diz o quê? Voltarei para a casa de onde? Ele não é besta, ele sabe. Ele sabe, ele já foi, já bateu, a fissura está lá, está aberta, ele sabe. Continua. Quando chega, encontra o quê? Varrida e em ordem. Quem varreu e quem colocou em ordem? Jesus. Oh, maravilha, continua. Então vai, não entrou ainda, mas então vai e faz o quê? Traz outros 7 espíritos piores do que ele. Meu irmão, 7 espíritos piores. Se um já é pior, você imagine 7 pior do que o que foi lá falar. E entrando, passam a viver o quê? Ali. E o estado final, ó, definir, ó, final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu quero deixar isso gravado. Como está a sua casa? Quais são as fissuras que precisam ser tampadas? Jesus está no cantinho e você só precisa dele para, na hora que você precisa, vai lá e chama: Pai, agora, Pai, oh Pai, já resolveu o problema? Pronto, Senhor, você senta lá, fica bem quietinho lá, deixa que eu resolvo o restante. Quem comanda a tua vida? A sua casa. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua casa em Deus? Está cheia do quê? Nós abraçamos a causa do Evangelho, abraçamos tudo junto, amém? E quando a gente abraça, pastor, a causa do Evangelho, vem o Espírito Santo, vem as bênçãos, amém? Vem problemas, dificuldade, vem, é claro que nós vamos ter que passar. O que vai se fazer? Faz parte do cristão, faz parte do teste, mas não para você abrir a porta e deixar a fissura lá. Se não der certo, eu volto para lá. Eu vou lá para aquela igreja. Se eu receber alguma coisa de lá, tá bem. Se eu receber alguma coisa que aquele Deus lá me der, ok, eu vou ficando por lá. Se eu não receber, ó, tchau.
É assim que Deus quer ver a humanidade, queridos? É assim que Deus quer ver a minha, a sua vida? Não, a sua casa é importante para Deus. Comece a fechar as brechas. A partir de hoje, a partir de agora, isso é para mim, é um alerta, é para nós, queridos. Nós estamos nos últimos dias. Satanás vai arrastar tudo que ele puder arrastar para levar junto com ele. Satanás e seus anjos vai querer arrastar muita gente, já está arrastando. Quantos estão morrendo agora sem Cristo? Quantos estão morrendo que aceitaram Jesus e que foram crentes superficiais e que hoje também já estão morrendo? E que não encheram as suas casas do Deus vivo todo-poderoso, amém? Do Espírito de Deus, daquele que cuida, que trata, amém, aleluia. Quantos? Mas nós não. Nós não, sabe por quê? Porque o ensinamento está sendo dado, amém, aleluia. E dizer que não foi alertado vai ser impossível. Vai ser impossível. Porque o nosso Deus é um Deus, aleluia, todo poderoso, que conhece todas as coisas. Se você crê, aplauda ao Senhor, amém, aleluia.